Scroizer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre tudo que a gente já sabe pra quinta temporada de Stranger Things, porque afinal, entre volumes aí, tiveram algumas notícias já falando sobre quinta temporada e também algumas confirmações que o final do volume 2 trouxe pra gente, e eu vou juntar todas as informações nesse vídeo aqui pra daí, gente, a gente teorizar até 2024. Não tô falando que vai chegar em 2024, mas acredito que seja por aí. Só tô falando que não é oficial. Enfim, como vocês sabem, tô fazendo uma super cobertura de Stranger Things aqui no canal, então pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. E muitas sobre Stranger Things também. Bom, gente, a primeira coisa que a gente precisa falar sobre a quinta temporada é que ela foi confirmada como a última, né? Rolou até uma confusãozinha, porque como a quarta temporada foi dividida em duas partes, eu sei que muita gente acreditou que o volume 2 era a finalização da história de tudo, mas não, né? Os irmãos Duffer, eles já deram entrevistas até falando o porquê da separação e que a quinta temporada ela era a última, porque eles sempre pensaram na série como uma série de 4 temporadas, mas quando eles viram como caminhava a história, realmente eles viram que ia precisar de uma quinta. E de fato, quando a gente finaliza, né, essa quarta temporada, a gente vê que seria impossível ir para essa guerra final, para essa conclusão final, o começo do fim, se não tivesse o que aconteceu nessa quarta temporada. E eu acho que eles fizeram muito bem e desenvolveu muito bem também os personagens para preparar eles para esse momento final, e Hawkins também. Quer dizer, Hawkins não tá preparada, tá destruída. Agora, um aspecto que os irmãos Duffer falaram em uma entrevista à Variety é que eles vão focar mais em questões do mundo invertido. Aqui no volume 2 a gente começa a ver uma introdução, né? A gente entende mais sobre o mundo invertido, sobre ele ser esse local inexplorado, como o próprio Vecna explica pra gente, inclusive que ele controlava o Devorador de Mentes o tempo todo. Eu vi que alguns perguntaram, né, como que era essa hierarquia, porque no volume 1 o Dustin, ele acreditava que o Vecna, ele era um general 5 estrelas, porque afinal de contas ele abria os portais. Então essa abertura de vários portais concretizaria o plano do Devorador de Mentes. E aqui nesse volume 2 a gente descobre que na realidade o mundo invertido possibilitou com que o Vecna criasse o mundo que ele sempre quis e tudo aquilo que ele era contra os humanos. Então a gente vê ele controlando, moldando essa personificação que é o Devorador de Mentes. E é muito interessante isso, porque a gente vê que tá tudo envolto de mente. A telecinese, né, é um poder da mente, e a origem de tudo, a origem dos poderes da Eleven vem da mente, vem do número 1, que é o Vecna, que é a Wei, e também traz toda essa simbologia das aranhas. Por isso a gente vê ele num formato bem de aranha e tal. E outro aspecto que eles falaram que eles vão falar bastante na quinta temporada é sobre por que o mundo invertido tá parado no tempo. Em um dos materiais de making off que a Netflix divulgou, a gente já chegou a ver que um dos designers de produção chegou a falar que o tempo ele tá parado em 83 porque foi um momento de abertura do portal. É importante falar que a Eleven, ela mandou ele em 79, mas nenhum portal ficou aberto. Ela realmente enviou e ficou fechado, ficou ali com a rachadura, mas em 83 foi quando aconteceu realmente a abertura. E a gente viu aqui, inclusive, né, que era algo que o Vecna queria. Ele precisava que alguém abrisse o portal, e ele fez essa comunicação ali com a Eleven no vazio e fez com que tudo iniciasse. E o que esse designer de produção falou é que o tempo foi parado simplesmente porque teve essa abertura. Mas é interessante a gente pensar também que, já que o Vecna, ele é o idealizador de tudo ali, do Upside Down, porque afinal, como ele explica de novo, que é um local que era inexplorado, a gente sabe como que era o pensamento dele com relação ao tempo, né? Tanto que lá no volume 1, quando ele explica sobre os pais, ele fala como ele odiava que as pessoas, elas meio que só estavam esperando o tempo, que a vida estava passando e que as pessoas vivem, comem, vão trabalhar e espera o tempo para morrer, que as coisas são muito regradinhas. E aí a gente vê ele retrocedendo ali o tempo, e no Upside Down a gente vê esse tempo congelado
congelado, que é um momento de abertura. Então é por isso que a gente vê o quarto da Nancy como era na primeira temporada, antes dela comprar armas e tudo mais. Mas eu fico curiosa que eles falaram que eles vão explorar mais na temporada 5, porque o que eles falaram de uma forma geral é que, além dessa questão do tempo, o mundo invertido seria mais explorado e também a hierarquia dos monstros. Aqui a gente já começa a entender, né, como eu falei, mas é interessante que o mundo invertido seja mais explorado, principalmente com a finalização dessa temporada, que a gente vê que o mundo invertido tá aos poucos consumindo Hawkins. Agora, a pergunta que fica é em quanto tempo que esse consumo de Hawkins vai acontecer? Porque em uma outra entrevista, os irmãos Duffer também falaram que eles vão fazer um salto temporal na quinta temporada. A gente não sabe ao certo, por exemplo, se a temporada vai começar anos depois dos eventos finais da quarta temporada, ou se vai ser naquele momentinho final, né, que nem teve ali, teve a destruição, aí o pessoal foi ajudar ali na escola, porque tinha umas pessoas que estavam sendo cuidadas, porque as casas foram atingidas pela ruptura, de alguma forma a gente viu que muita gente também foi embora de Hawkins, então se seria no momento dessa finalização de temporada, porque eles falaram que de fato, né, inclusive por causa da pandemia, que essa produção da quarta temporada, ela foi mais longa, além de toda a questão também de ser uma temporada mais parrudona, tem muito mais efeitos visuais, foi uma temporada que demorou mais, e consecutivo a isso, as crianças cresceram, né, eles são adultos, são maiores de idade agora, então eles queriam aproximar a idade deles, o que é interessante, porque se eles, por exemplo, pulam 4 anos, eles poderiam fazer com que a Nancy já tivesse ido e voltado da faculdade, mas ao meu ver, tá, isso faz muito mais sentido nessa finalização da história, e aí pode ser um momento que eles estão juntos lá quando a Nancy se forma e tal, porque com a finalização da temporada, eu não sinto que encaixa tanto ter uma passagem de tempo, porque a gente tem essa chamada pra guerra naquele momento, sabe? Então, eu não acho que, tipo, o Vecna ia esperar 4 anos, tô falando 4 anos aqui porque é mais ou menos a idade diferente que eles têm na série que eles têm hoje em dia, pensando, né, quando a série for lançada, vai ser uma diferença aí de quase uns 6 anos, enfim. Vamos falar 5 anos pra ficar arredondado. Se passar 5 anos, né? Não sei se eles iam ficar tipo, nossa, o Vecna sumiu por 5 anos. E a guerra? E a guerra que nunca veio. Então não acho que o Upside Down ele vai demorar tanto tempo assim pra consumir ali Hawkins. Não sei, né? Vamos acompanhar. Mas eu sei que se tiver essa passagem de tempo de, 5 anos, vai ser muito interessante porque a gente passa da linguagem dos anos 80 pros anos 90. Então vai ser muito legal ver uma coloração diferente. E aí eu não sei se encaixa muito bem, né? Porque já que a gente tá nesse contexto do Upside Down indo pro mundo real, as coisas ficariam mais escuras, mais dark. A não ser que eles peguem o rock ali dos anos 90, a gente sabe que os irmãos Duffer fazem uma boa referência aí, então quando eles fizerem vai ser muito legal e provavelmente a gente vai amar. Mas eu fico empolgada que se a gente tiver esse salto temporal, a gente muito provavelmente vai estar situado nos anos 90 e vai ser todo um visual diferente. Mas como eu falei, né? Eu acho que encaixa mais pra finalização, pra encerrar de fato essa história anos depois da guerra em Hawkins. E falando em mundo invertido e a guerra em Hawkins, né? Tem um ponto que eu tenho falado em vários vídeos aqui, eu não vou me cansar ou simplesmente não confirmarem isso, é o fato do que a Nancy viu, né? No início da temporada, quando o Vecna mostra pra ela a ruptura que ele causaria ali no Upside Down, que ele precisava de 4 portais, que inclusive é como eles iniciam pra bolar o plano desse volume 2, né? E que a própria Max fala que ela poderia ser essa quarta pessoa, mas pra enganar ele. Acaba que o plano deu certo, mas não como eles imaginavam, tanto que o quarto portal foi feito ali, a gente só não sabe exatamente a situação da Max, mas no vídeo sobre o final eu falei disso. Mas quando a gente chega no final do volume 2, a gente vê que houve de fato a ruptura equivalente à que a Nancy viu, inclusive eles utilizam as mesmas imagens, né, mas que tem algumas informações a mais que ela trouxe, como por exemplo, ela fala que tinha o centro em chamas, né, e alguns soldados no chão. Muito provavelmente a gente vai ter o envolvimento do governo, como eu venho falando aqui nos vídeos, então pode ser que esses soldados sejam o do governo, até porque a gente não pode esquecer que o Sullivan ainda tá atrás de Eleven, e ele acha que ela é a causadora de tudo, então a guerra ela vai acontecer não só com as pessoas de Hawkins, mas também com parte do exército, né, porque a gente sabe que por mais que eles mintam do que tá acontecendo lá, o governo tá bem ciente do que tá acontecendo. Mas também a Nancy fala que ela viu
viu um novo monstro, que era um monstro gigante com uma boca escancarada. E é importante falar isso porque ela não cita que é o Devorador de Mentes. Ela fala que é um monstro gigante, até porque cada temporada a gente tem um monstro novo, um monstro diferente. Então acredito que na quinta não seria diferente, ainda mais se for um gigante, né? Ele traz a magnitude do que promete ser a quinta temporada. E como eu venho falando aqui nos vídeos, né? Eu acredito que o Vecna ele venha mais forte. Então, da mesma forma que ele fazia parte de tudo, ele estava envolvido em tudo desde o início, esse bicho gigante poderia ser controlado por ele também, porque a gente consegue entender que o Devorador de Mentes, ele existe independente do Vecna, né? Apesar deles estarem conectados, né? A temporada, de uma forma geral, fala como tudo no Upside Down tá conectado. Você pisava no cipó, você pisava no Vecna, enfim. Então, é muito interessante que venha essa informação já na quarta temporada, que já é um prelúdio do que vai acontecer aí na quinta. Como a gente vê que o mundo invertido tá cada vez mais entrando no mundo real, os monstros vão conseguir caminhar livremente, até porque a gente vê, né, aquela fuligem do Upside Down. Então, é um ambiente agradável, assim, pra eles, vamos falar dessa forma. Então, até mesmo o Vecna, que até então a gente só via no Upside Down, ele pode passar a andar no mundo real. E a Nancy também fala, né, que esse monstro gigante tava com vários monstros, um exército. Então, pode ser que a gente veja vários Demogorgon, vários Demobash, o Devorador, esse bicho gigante, o Vecna, todo mundo, como muitos estavam falando, né, o ultimato de Stranger Things. Vai ser quase isso. E aí, gente, eu realmente acredito que a gente vai ter muita morte. Até porque outra informação que a Nancy traz pra gente é que ela fala que a mãe dela, a Holly e o Mike morrem, né? E é interessante porque ela não fala do pai dela, ela não fala tipo, ai, minha família inteira morreu. Ela dá nome, ela fala exatamente quem vai morrer. E a perda do Mike seria algo gigantesco, né? Pra Eleven e pro Will, até porque, como eu falei no meu vídeo de teorias, eu acredito que o Will, ele vai ter uma importância muito grande aí na quinta temporada. Então, assim, gente, esse vídeo aqui é mais as informações que a gente tem confirmado. Essa parte da Nancy é porque é algo que ela fala, pode ser que eles mudem em algum aspecto, pode ser que não se concretize da forma que ela viu, porque o Vecna mostrou o plano dele. Eu acho que o Vecna, inclusive, ele é uma fonte confiável, uma narrativa confiável, porque tudo que ele mostrou pra gente até agora, de fato aconteceu. O massacre no laboratório de Hawkins, por exemplo, era exatamente o que a Eleven estava vendo. Então essa projeção do plano dele ali pra Nancy pode ser uma confirmação pra gente. Um, porque ele tem todo esse envolvimento com o tempo, e dois, porque tudo que ele mostrou se concretizou. A ruptura, né, a gente tinha visto no início do volume 1 e no final ela acontecia. Então pra mim é uma informação importante e também não precisa necessariamente dizer muito sobre o final da história, no sentido assim, então isso que a Nancy está falando significa que eles vão perder no final. Não, ela só tá falando da intensidade da guerra, né, que existe um novo monstro, quem que pode morrer aí no meio do caminho, e que vão ter vários monstros, porque o Upside Down tá ali entrando no mundo real. Não vai existir necessariamente mais a separação de portais, apesar deles serem abertos através dos 4 portais ali que o Vecna criou durante essa quarta temporada. Então, pra mim, é um futuro certo, mas que ele vai ser interrompido quando a Eleven elevar os poderes dela e tomar o controle de tudo. E com a intensidade da história, né, eu acredito que a verdadeira contagem de corpos vai ser nessa quinta temporada. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessas confirmações e o que mais vocês estão ansiosos pra ver, né? O que vocês querem que seja mais explorado? Vocês sentem falta de mais contexto do Upside Down? Vocês sentem mais falta de um contexto, por exemplo, do laboratório? Acha que vai ser explorado? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!